seu Paulino, mas isso não é história, é verdade. Porque ele virava lobisomem, ele comia até os cachorros da vizinhança. E eu acho que as histórias têm uma capacidade maravilhosa de você pegar um assunto que às vezes é pesado, que às vezes é sério, e transmitir de uma maneira mais leve, mas mais profunda. O primeiro é saber de verdade escutar. A escuta passa pelo coração. Ouvir não, eu estou ouvindo, passou alguém conversando ali, tinha uma música de fundo, ouvir uma coisa, escutar passa pelo coração. De ChatGPT, né? Onde tudo está disponível, você contar uma história, você diferencia, porque simplesmente colocar no papel uma sequência de informações, hoje em dia, qualquer máquina faz. Olá, campeão, olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais, junto com o Marcelo Caetano, pilotando mais um meu, seu, nosso podcast VM, nosso programa semanal, onde a gente fala de vendas, sempre levando, né, para o lado descontraído e informal, mas você sabe que aqui é sério, a gente consegue misturar as duas coisas. Antes da gente começar a falar sobre o assunto de hoje, que é storytelling, e trazer nosso convidado especial, eu queria sempre relembrar de você curtir, compartilhar, comentar. Para nós vale ouro, né? Então, conte onde você nos ouve, onde você nos assiste, com quem você nos ouve e nos assiste, o que vocês fizeram com o material que vocês ouviram ou assistiram. E hoje vai ter muita coisa legal, porque o nosso convidado a gente conheceu num mastermind que o Marcelo e eu temos, junto com o Vitor, do IEV, e o Vitor conheceu o trabalho do nosso convidado, trouxe para encerrar um dos dias de trabalho, e Mastermind é trabalho sério, né? Aquela coisa assim, todo mundo, né? todo mundo trabalhando junto, e a gente estava trabalhando com empresários naquele dia, e geralmente a última palestra do dia, né, Marcelo, às vezes é meio cansativa, quando colocam a gente já sabe que é um desafio. Mas esse cara tirou com nota 10, fez todo mundo rir, fez todo mundo chorar. Aí depois teve o trabalho que ele vai contar depois com os corações, que foi muito bacana. E eu me lembro que a gente se olhou, né, e a gente falou, cara, temos que levar esse cara para o podcast. Esse é um cara muito, muito legal, muito especial. E o bacana é que depois a gente saiu e a gente se encontrou na rua, né? Ele indo para o McDonald's, a gente, né? Cadê o McDonald's? A gente falou, pô, você não é aquele palestrante, né? Ele reconheceu, a gente saímos batendo papo, porque às vezes, a volta, o universo vai conspirando para a gente se encontrar com as pessoas, então foi muito legal. Marcelo, quer apresentar o Alexandre e quer falar alguma coisa sobre storytelling? Quero apresentar e eu quero falar uma coisa. O Alexandre é bacana. A gente vai ouvir isso hoje aqui, porque eu não sei se hoje ele vai falar muito, mas claramente tudo que ele fala tem um embasamento, um estudo, sabe? E eu acho que a gente vive num mundo de modismos e de um monte de coisa assim, que tudo superficial, tudo muito líquido, né? Nada constante. E às vezes a gente ouve uma coisa e acha que já pode falar sobre isso e fazer sobre isso. E quando a gente viu o Alexandre, além da questão do projeto social que ele tem, que dá uma força muito grande para tudo que ele fala, tem uma questão do estudo, sabe? Do aprofundamento sobre aquilo que se quer ensinar. E esse aprofundamento, hoje em dia, para mim, é uma coisa muito rara, porque as pessoas falam sobre alguma coisa, às vezes falam sobre um livro sem ler o livro, às vezes falam sobre um autor tendo lido um livro do autor. Então, acho que é muito bacana isso, porque apesar do assunto ser emotivo, emocional e leve, é muito importante que a gente conheça profundamente o que a gente está fazendo, porque a responsabilidade de quem transmite o conhecimento, seja nós que estamos no palco ou aqui, né, na frente de vocês, seja você como líder, a responsabilidade é muito grande e aprofundar não está fácil hoje em dia com tanta informação. E o Alexandre é um cara que faz isso muito bem, com leveza, mas com conhecimento profundo. Hoje nós vamos conversar com o Alexandre Camelo. Perfeito, vamos trazer aqui, adicionar ao palco, hein? O botão que aperta é adicionar ao palco. Aí, adicionado ao palco, Alexandre, super bem-vindo aqui. Que alegria, que gratidão poder estar aqui ouvindo Marcelo falando com tanta propriedade, você falando com tanto coração. Eu estou agradecendo a Deus aqui, enquanto vocês estavam falando, eu estava dizendo, puxa, como Deus é bom e coloca as pessoas certas no nosso caminho. Muito obrigado. Se você está ouvindo esse podcast, pense que você também está ouvindo as palavras certas na hora exata.
Olha aí, ó, que tem tudo uma razão de ser. Mas, Marcelo, você viu que tem fundo musical, é outra história, já é outro nível de. Olha aí, ó, tem uma vela acesa, né? Tipo, Alexandre, conta essa história da vela que eu achei muito legal também. Eu gosto sempre, Raul, toda vez que eu vou contar uma história, eu levo uma vela e acendo e deixo num cantinho. Às vezes, um candelabro pequeno para me lembrar que quem conta uma história acende uma luz no mundo. Muitas vezes, a história que você está contando vai iluminar uma casa, um cenário ou um coração que estava escuro. E isso é até bíblico, que uma única vela pode preencher um quarto. Às vezes, você pode pensar, mas a minha chama está baixa. Mas quando se une com outra chama, com outra história, ela cresce. Nós somos feitos de histórias. E quando eu percebo isso, a fragilidade da chama de uma vela e a capacidade que ela tem de fazer a diferença naquele quarto escuro, é o que me motiva a contar, a me empenhar e a encantar. Olha, Marcelo, esse é o primeiro, melhor podcast assim que começou desse jeito, não precisa mais nada. Alexandre, queremos agradecer sua presença aqui. Terminamos agora o podcast com as palavras sábias e do tipo, né? Incrível. Sobe o som, liga a vela e vambora. Exatamente, o som aí, né? Então, fantástico. Alexandre, uma coisa que a gente vê e a gente fala muito sobre liderança, né? O pessoal que nos segue aqui, geralmente no podcast, é muito de liderança. E eu vejo, às vezes, os líderes e as líderes com um pouco de receio de se expor ao contarem histórias ou de usarem histórias, né? Às vezes, coisas que aconteceram com eles, com elas mesmas, né? Ou coisas que viram acontecer, de estimular um pouco mais isso, e por causa disso acabam desconectando um pouco com, né, os seus liderados, com a sua equipe. Mas se você olhar, eu acho que história, na verdade, é uma coisa primitiva do ser humano, quer dizer, nos acompanha desde sempre. Fala um pouquinho sobre isso e conecta com liderança para a gente, que é o assunto de hoje. Perfeito, Raul. Excelente pergunta. O homem se torna homem a partir do momento, né, o homem com H maiúsculo, que compreende todos, quando ele começa a contar histórias. As primeiras histórias vêm da época das cavernas. Aqueles desenhos são signos, são símbolos de histórias. Então, a gente costuma dizer, em volta do fogo, dentro de uma caverna, ou saindo para caçar um mamute, já tinha uma história. O homem, ele se desenvolve criando histórias. Os mitos é a forma mais primitiva de história. Quando o homem não sabia por que anoitecia, ele vai criar um mito. Por que existem as estrelas? Por que tem o trovão? O fogo, o aparecimento do fogo é um dos mitos mais comuns em qualquer das culturas, né? Na cultura grega, que chega mais fácil até nós, o roubo do fogo vem com Prometeu, mas na maioria das culturas primitivas é sempre um passarinho que rouba o fogo do céu. E aí ele se queima e passa para outros, e é uma das justificativas porque os passarinhos têm cores e cantos diferentes. Então, o homem, ele precisa de histórias. O bom líder é sempre um grande contador de histórias. Todos que você pegar na história, de Gandhi, a Mandela, indo mais para trás, se você pegar Confúcio, o Buda, Jesus contava histórias, as parábolas são histórias. Quando o líder transforma dados em histórias, segundo o professor Jeremy Brunner, existe uma chance de 20 vezes mais quem está ouvindo absorver o conteúdo. Então, quando você conta uma história, a chance da pessoa entender e absorver e multiplicar isso potencializa para 20 vezes mais. Veja o poder que tem uma narrativa. Marcelo, grande contador de história também. Marcelo foi estudar contação de história, então ele está aí quieto ali, mas ele entende muito do assunto. Não. Raul, você sabe que eu não estudei. É natural, então? É natural. Na verdade, eu falo sempre, eu cresci, domingo de manhã ia para a cama dos meus pis ver Rolando Boldrin num programa que chamava Som Brasil.
E o Rolando Boldrin é um contador de história sertaneja. E eu sou um contador de história por causa daquelas histórias que eu ouvia muito pequeno na cama dos meus pais, cara, daquele Rolando Boldrin contando história e passava às vezes, cara, na velocidade da televisão, 15 minutos contando uma história. E aquilo era ele, um banquinho e a câmera. Eu falava assim, meu Deus do céu, né, cara? Na época eu nem entendia isso, mas contar história passou a fazer parte da minha vida. Hoje eu sou um contador de história mesmo, como a gente aprende muito, né, nos trabalhos, nas empresas e com as pessoas que a gente convive. Minha palestra, quem vê toda a teoria que eu coloco tem uma história para ser contada, muito do que eu aprendi lá atrás, né? Mas às vezes a gente não aprende desse jeito, né? A gente tem que ir atrás de alguém que nos ajude a contar a história e que nos ensine a contar a história. Eu sei que o Alexandre faz isso muito bem. E às vezes as pessoas muito mais de recursos humanos, por exemplo, elas tentam ensinar do lado direito do cérebro, do lado direito, ou do lado esquerdo, do lado racional, quer dizer, do lado esquerdo, e elas deveriam ensinar mais do lado direito, porque é onde realmente tem retenção de conhecimento, né? E eu vejo que a maioria das vezes as pessoas tentam ensinar pelo lado racional. E, cara, é difícil pra caramba absorver conhecimento só pelo lado racional. Então, você tem que ter o lado racional, mas a história, eu falo que ela é o concreto ali que vai fazer aquilo segurar e reter muito bem. Então, hoje em dia, aprender a contar história nesse mundo de chat GPT, né, onde tudo está disponível, tudo pode virar uma lista num clique. Você contar uma história, você diferencia, porque simplesmente colocar no papel uma sequência de informações, hoje em dia, qualquer máquina faz. Alexandre, pergunta rápida aqui. Como que faz para virar um bom contador de história? Porque tem gente que tenta e, coitada, uma tristeza, que nem piada, assim, você diz, não. Tipo, como é que a pessoa melhora? Olha, deixa eu só fazer um parênteses com a lembrança tão linda que o Marcelo trouxe do Rolando Boldrin, um dos maiores incentivadores da nossa cultura popular, né? Aquele homem era um patrimônio. Eu tive a sorte de estar com ele algumas vezes e ele era exatamente aquilo que a gente via na televisão, uma pessoa encantadora e sempre disposto a ter um caos, uma história para contar. E para você ser um bom contador de histórias, respondendo a sua pergunta, Raul, é importante preparar os seus recursos internos. Então, além de ter uma boa capacidade de improvisar e de percepção, eu gosto sempre de dizer que 2 são os pontos principais. O primeiro é saber de verdade escutar. A escuta passa pelo coração. Ouvir, não. Eu estou ouvindo, passou alguém conversando ali, tinha uma música de fundo, ouvir uma coisa. Escutar passa pelo coração. Então, para eu ser um bom contador de histórias, eu preciso realmente escutar com o coração. E, a partir dali, absorver aquilo com a capacidade de quem vai trabalhar recursos internos para poder contar. O recurso interno é o que faz uma pessoa que nunca teve curso, às vezes que não sabe ler nem escrever, contar uma história e hipnotizar. Eu gosto de dizer que a minha avó, Palmira, falecida, com 98 anos, ela dizia que não sabia histórias. E eu falava sempre como pesquisador, conta uma, avó. Não, eu não tinha nem boneca. Eu pegava uma garrafa de vinho e punha o cabelo da espiga de milho. Pegava um pano de chão e ninava. E aí, quer dizer, ela já está contando uma história. Mas Já está contando, isso é melhor do que a boneca. Né? Isso é melhor do que a boneca. Você está lá junto, eu acho que, né, quando você conta bem, você já está junto ali com ela, já está vendo tudo, isso é muito legal. E ela tinha tantos recursos internos, às vezes eu falava assim, mas não tem uma história de terror que aconteceu, vó, uma coisa de assombração. Não, não. Tinha o filho do seu Paulino, mas isso não é história, é verdade. Porque ele virava lobisomem, ele comia até os cachorros da vizinhança. Na noite de lua cheia, o pessoal sabia, a mão dele era peluda, e vai mais de meia hora contando o filho do seu Paulino. Era história, ela não chamava de história, mas estava ali. E vivo, aquilo com tantos recursos e com um mínimo de gestos. Raul, uma capacidade que a gente ainda vê hoje em dia.
né? Você pega uma pessoa de idade, ela está falando ali, ela está te trazendo aquela lembrança de 50, 80 anos que ela viveu de uma forma com cores, com um frescor, como se tivesse acontecido hoje de manhã. Incrível. E você sabe que eu estava me lembrando de quando... Eu não me lembro exatamente quando, mas tem um livro, um filme que se chama Big Fish, que é Peixe Grande, do Tim Burton. Nossa! Né, que o pai vai contando, e aí a história é sobre o filho. E é muito legal. E a Marília foi depois assistir a peça na Broadway, em Nova York, e choraram aos prantos, porque o final é super emocionante e tudo. E é muito legal de ver que no final todos os personagens malucos aparecem de verdade, né? Que tipo, a história né, que ele achava que o pai dele era né? No fundo, tudo acaba se tornando real, e é uma maneira muito legal de você conectar essa coisa, né? E eu acho que as histórias têm uma capacidade maravilhosa de você pegar um assunto que às vezes é pesado, que às vezes é sério, e transmitir de uma maneira mais leve, mas mais profunda, né? Como você falou, a gente não esquece, o Marcelo não esquece das histórias né? E mesmo que não lembre a história específica, o fato de estar sentado, a emoção sentida, né? Aquela reflexão, né? E tanto que eu acho que, por exemplo, faz uma diferença enorme o pai ou a mãe abrirem um livrinho com os filhos e sentarem em roda, em círculo, que tem uma coisa meio primitiva, né? Quem já passou por isso, por exemplo, eu acho muito legal desse acender a vela, mas quem já passou, não sei, foi acampar, ou estava na chácara, na fazenda, e de repente ficou noite e não tem eletricidade, tá todo mundo com fogo ali no meio, aí tá todo mundo em volta da fogueira, e aí alguém começa a contar nossa, é outra coisa, você vê uma conexão que não existe, né? Então essa conexão com a história, eu lembrei agora do Peixe Grande, o Barão de Munchausen, né? Que tipo, eu acho que o Monteiro Lobato, né, meio que pegava algumas coisas. O próprio Monteiro Lobato, certo? Tipo, imagine que coisa incrível que contava as histórias. Eu acho fantástico. E eu acho que as empresas perdem. Eu me lembro que uma época eu estava estudando isso, e a Nike tinha pessoas que viajavam pelo mundo contando histórias da própria empresa. Como é que o produto nasceu, como é que não sei o quê, como é que o atleta tal, certo? Tipo, para conectar internamente, porque a história tem essa história de conexão. Mas eu também vejo que, às vezes, isso vai para um outro lado, que a gente tem visto o storytelling ter sido usado de formas incorretas. Então, tipo, como que você filtra as suas histórias? Certo? Como que você direciona? Porque, como pode tudo, certo? Tipo, de vez em quando tem que dar uma filtrada, né? Qual que é a tua lógica em relação a isso? Eu tenho uma percepção que vai muito do coração. Eu lembro que uma vez eu era professor na universidade e chamaram o Gilberto Dimenstein, falecido jornalista brilhante. Ele tinha lançado um livro Cidadão de Papel, ele sempre muito ativista, e ele foi fazer uma palestra na universidade. Não vou mentir para você, Raul, Marcelo, a gente, embora esteja gravando, isso vai para muita gente, eu vou falar a verdade, que eu gosto de dizer que quem fala a verdade não merece castigo. Ele falou um monte, tinha muitos slides, falou com propriedade. Eu não me lembro de nada do que foi dito. Mas no final, bem no final, ele para se despedir, ele disse assim: meu nome é Dimenstein, eu tenho origem, minha família é de judeus, e eu queria me despedir contando uma pequena história que vem antes do tempo de Jesus. Então ele disse assim: era uma vez um homem que tinha muita fé em Deus. Deus para esse homem era algo vivo dentro do seu coração. Ele trabalhava, ele estudava, ele procurava ser um ser humano melhor, mas ele tinha uma fé que era inabalável, que independente do que acontecia, ele agradecia. E Deus gostava desse homem, porque via o esforço dele. Então um dia, Deus permitiu que esse homem, em vida, pudesse conhecer o que era o céu e o que era o inferno. Quando o homem foi levado até o inferno, ele tomou um susto, porque o inferno era um lugar enorme. No inferno tinha muita gente. No inferno haviam mesas, e sobre essas mesas todo tipo e qualidade de comida. No inferno, todas as pessoas possuíam as mãos tortas. Então elas pegavam o alimento e não conseguiam colocar na boca e passavam a eternidade se degladiando umas com as outras, agonizando de fome,
em frente a uma mesa cheia de comida. O homem ficou impressionado e, de repente, ele é levado do inferno para o céu. E quando ele chega no céu, o susto dele ainda foi maior. É porque o céu era muito parecido com o inferno. No céu também havia muitas mesas. Para sua surpresa, havia muita gente. No céu, sobre essas mesas, havia todo tipo e qualidade de comida. E no céu, todas as pessoas possuíam as mãos tortas. A diferença é que ninguém passava a eternidade agonizando de fome. Porque no céu, eu com a minha mão torta podia pegar o alimento e alimentar a pessoa que estava do meu lado. E a pessoa que estava do meu lado tinha a mão torta e podia pegar o alimento e me alimentar. Então, meus amigos, a história nos ensina que muitas vezes a diferença de estar no inferno ou no céu é a percepção, é o cuidado com a pessoa que está do nosso lado, é a compaixão, é um amor desprovido de qualquer interesse, que faz tanto bem para quem doa e acredita, muito mais para quem tem o desprendimento de doar. Eu Perfeito. nunca esqueci. Ele contou uma vez. Raul Marcelo, uma vez. Então, eu fiquei com aquilo. Já contei essa história diversas vezes. No dia que foi anunciada a morte dele, eu gravei essa história e agradeci. Quando eu escrevi o meu livro Invenção de Palavra, coloquei uma versão dessa história. É um conto. Então, não é para falar de religião, não é para falar de Deus, porque a gente respeita, mas ele fala de espiritualidade, de cuidar de quem está do nosso lado. Eu nunca esqueci. Então, a história tem essa particularidade. E eu, volta e meia, eu conto. E uma vez, no Sesc, eu contei essa história, e se passaram, tipo, uns 3 anos. E um dia eu estava na rua, e veio uma pessoa e falou assim: oi, tudo bem? Eu falei: tudo bem. Você não lembra de mim? Eu falei: se você me ajudar, eu lembro. Eu trabalho no Sesc, eu sou Maurício, eu sou iluminador. Eu falei: no Sesc aqui de Santos? O senhor uma vez foi contar uma história e eu tive que sair antes do final. O senhor podia contar para mim o final? Que eu fiquei sempre pensando nisso. Aí eu falei: seu Maurício, eu já contei muita história, eu não vou saber qual que eu contei no Sesc. Aliás, eu já fui várias vezes no Sesc. É uma de um homem que era muito bom, ele foi parar no inferno. Aí, quando ele foi para o céu, eu tive que sair. O que aconteceu? Raul, Marcelo, aquele homem ficou 3 anos e me encontra para pedir para eu contar o final. E ele sabia a história toda. E eu contei o final. Essas coisas da vida, o universo, né? O universo vai, né, levando essa pessoa dizendo: não, vocês precisam se encontrar de novo, precisam ouvir o final dessa história, né? Ele não esqueceu ouvindo uma vez. Eu ouvindo uma vez, eu não esqueci. O bom vendedor, ele conta histórias. O bom vendedor, ele sabe ouvir as histórias. Ele transforma aquilo, a dor, a necessidade do outro, numa história. Ele ouve e sabe filtrar para poder transformar aquilo como um case para ele poder contar. E aí a pessoa cria um laço com ele, que às vezes não tem nem esse nome de laço, mas ela cria um vínculo que a gente não sabe por quê. Tem gente que entra numa loja que não é para comprar nada, saiu de casa porque estava com um problema. Entra na loja, começa a conversar com o vendedor, e o vendedor tem uma escuta ativa. A pessoa cria um vínculo, ela compra o que não precisava e volta outra vez lá para encontrar com aquele vendedor. Porque ela quer, de novo, ter aquele momento de escuta, de empatia, de troca de histórias. De encantamento. Eu falo bastante que, às vezes, a gente entra na empresa e a gente pendura o ser humano na porta, né? E aí parece que entra dentro da empresa a máquina. E aí, quando entra dentro da empresa a máquina, a gente transforma histórias em depoimentos, a gente transforma experiências dos clientes em algo super frio, a gente transforma pessoas em currículos. Então, ao invés da gente ouvir as pessoas, a gente vai ler o currículo e às vezes vai colocar no chat GPT para ele filtrar o currículo.
Quando a gente vai para dentro das empresas, a gente conta os números e as metas e os objetivos e não conta as histórias que podem estar por trás desses objetivos e dessas metas, né? A gente pendura o ser humano na porta. E a gente não sabe quando a gente perde com isso, né? Porque você vê que tudo o que o Alexandre está colocando aqui, o que a gente está conversando, isso fixa de verdade quando você coloca o humano dentro do processo. E o humano é um contador de histórias. O conhecimento entre as pessoas, pelos séculos, foram transmitidos contando histórias, né? E as histórias contadas, elas vêm aprimorando a cada dia. E o que eu vejo é que dentro das empresas a gente vê muito planilha, a gente vê muitos dados e a gente vê poucas histórias por trás dos dados. E são essas histórias que vai fazer fixar. Eu sei que você pode falar assim, líder que está nos ouvindo, falar, cara, já é tanta coisa para fazer. Mas você já pensou que você pode, de verdade, transformar essas histórias em resultado? Eu acho que isso é super legal, sabe? Porque às vezes a gente fala, uma coisa não está nada a ver com a outra, tem tudo a ver com a outra. Às vezes é você contar a história da sua empresa, sua equipe entender a sua empresa, de onde ela veio, para onde ela vai. Às vezes é você, líder, contar a sua história para a sua equipe. Às vezes, líder, a sua equipe não conhece a sua história. E se sua equipe não conhece a sua história, é muito mais difícil entender aquele ser humano que naquele momento está diante da equipe. Então, conte história, não perca tempo de fazer isso. Todo mundo tem uma história linda para contar. E, às vezes, a gente liga o racional e a gente desconecta com esse lado, o contador de histórias, né? Eu queria reforçar aqui, porque o Alexandre falou bastante sobre isso, sobre escutatória, né, com o texto do Rubem Alves. Eu também, meu pai me comprava uma coleção que era para gostar de ler, e era o Drummond, Rubem Alves, Fernando Sabino, e era sempre, né, tipo crônicas, aquilo, cada uma delas era uma história, eu adorava aquilo. E o texto escutatório, acho que deveria ser leitura obrigatória para todo mundo, não é só sobre storytelling, como ser humano, né? É muito legal também. E eu estava pensando aqui que alguns dos palestrantes mais bem remunerados, mais bem quistos, né, e que rodam o Brasil aí, que geralmente falam de filosofia, tipo o Clóvis de Barro, eu anotei aqui o Cortella, né, o Karmal. No fundo, eles são grandes contadores de história. Se você olhar, né, eles conectam. E uma das coisas que eu estava pensando é que quando você está repetindo muitas vezes uma mesma coisa e não está conseguindo fazer com que outra pessoa entenda, às vezes contar uma história resolve tudo isso, né? E conecta, tipo, porque fica a lembrança muito mais forte. Vamos evoluir um pouquinho aqui. Que tipos de história existem, Alexandre? Tipo, e trazendo para o mundo, porque eu acho que dentro da humanidade, assim, né, da história, você que estudou, assim, né, tipo, pô, os aborígenes, os não sei o que, então, por exemplo, né, mas tem sempre a história tem uma função, né? As histórias têm uma função, mas pode ser mais de uma. Então, fala sobre isso para as pessoas entenderem um pouquinho mais de como conectarem com essa lógica. Brilhante pergunta, e até agradeço por você ter feito, porque muitas vezes a gente coloca como histórias como uma coisa geral, mas existe a classificação básica dessas histórias. A primeira eu falei há pouco, que é o mito, que é a forma mais primitiva. Depois vem a fábula. O primeiro mito, a gente tem registro com aproximadamente 30 mil anos. A fábula surge na Índia, há 7.000 anos atrás. A fábula é sempre para falar de um comportamento. A fábula é brilhante para o líder poder utilizar abrindo uma reunião, porque a fábula vai falar de um comportamento e ela usa animais para falar desse comportamento. Como eu disse, ela nasceu na Índia há 7.000 anos atrás, mas ela vai fazer muito sucesso com Esopo, um escravo grego, há 2.500 anos atrás. Esopo criticava os seus superiores utilizando os animais. Então, o líder era sempre o leão, a pessoa que trocava de opinião era o macaco que pulava de galho em galho, a raposa era quem queria se dar bem, esperto, o teimoso era a cabra. Então, ele vai falando de comportamentos de uma forma oral, que ele vai conseguir um encantamento tão grande que ele vai conseguir a liberdade. E Esopo, existem duas correntes que estudam, uma diz que ele era gago e na outra diz que ele era coxo. De qualquer maneira, ele tinha um defeito aparente e mesmo assim ele vai se tornar quase que uma celebridade, sendo um escravo que consegue a liberdade porque ele sabia inventar essas fábulas. E essas fábulas vão atravessar os séculos e chegar até os dias de hoje,
de uma forma muito atual. A fábula você conta em 2, 3 minutos e ela é precisa. A parábola, ela traz o ensinamento, muitas vezes ligado a questões de ética, ao espiritual. O conto, como a gente conhece, não tem capítulos. E o conto, ele mergulha mais profundamente. Um conto, se a gente pegar os níveis neurológicos do Robert Dilts, a base é ambiente. Nesse ambiente eu conto uma história de comportamento. Então eu vou para uma fábula. Se eu quero subir um pouco mais, e quanto mais eu subo, mais eu aprofundo, eu vou contar uma história que é um conto. E aí eu vou entrar em capacidades ou crenças. O conto tem uma força imensa. Tem um conto africano muito grande, chamado A História do Homem que Vivia Dizendo que Não Tinha Sorte. Quando eu vou numa empresa, Raul, que tem muita gente reclamando, e eu vejo que dá tempo, eu encaixo essa história. Ela é forte, ela fala diretamente ao coração. E todo mundo que está aqui assistindo esse podcast conhece uma pessoa que reclama demais. E aí, quando você, ao invés de dizer para de reclamar, você conta essa história, a pessoa não esquece. Fora o conto, você tem a lenda, que mistura algo que aconteceu com algo fantástico. Então, existe um casarão em Guaratinguetá que era abrigado por uma senhora ruiva que morou lá muitos anos. Essa mulher vai morrer nesse casarão e esse casarão vai ficar fechado. E, anos depois, o governo compra aquele casarão e transforma numa escola pública. E, de repente, os alunos começam a relatar que essa mulher começa a aparecer no espelho do banheiro da escola. Essa é uma das versões da loira do banheiro. É uma lenda urbana. Você mistura algo que existiu, a mulher, o casarão, com algo que é inventado. Então, a lenda mistura os dois. E a última da classificação básica de histórias é aquilo que o Marcelo estava falando aqui agora, tão forte, são as nossas histórias pessoais. Eu tive na Fine, aquela fábrica de delícias e guloseimas, o fundador da Fine fez um carrinho na Espanha para vender chiclete de porta em porta, que ele fazia. Então você começa a entender, a Jam é uma empresa nova de 2017, aqui, que começou numa garagem vendendo detector de incêndio. Hoje é uma potência. Então eu sempre falava para o proprietário da Jam, que é o Eduardo Leopoldo, sua história é linda, de começar na garagem, motiva as pessoas. Quando você falar da sua empresa, qualquer funcionário novo que entrar aqui, ele tem que entender essa sua história pessoal, o que motivou você a estar desse tamanho. Falei isso na Fine, falo isso em todas as empresas. Cada empresa tem missão, visão e valores. Eles estão alinhados a uma história. Essa história se conecta com a sua história como colaborador, como líder. Essa é a melhor maneira de reter talentos. Eu entendo que a minha história se conecta com os valores dessa empresa. E juntos a gente está fazendo uma história. Um bom líder transforma vidas, transforma histórias. E essa relação vai além da empresa, vai para o ser humano. Eu conheço pessoas que já trocaram de empresas, mas que eu tenho um vínculo com ela. E a gente se fala até hoje, porque a nossa relação é maior que a empresa, pela história que a gente construiu juntos. Entender isso na profundidade faz com que qualquer reunião deveria abrir com uma boa história, ou encerrar com o ensinamento de uma história, para eu poder levar e multiplicar, para eu ter orgulho de onde eu estou inserido. E o dia que eu partir desse mundo, cada um de nós, e eu desejo que cada um de nós fique muito velhinho, mas a gente nunca sabe a hora que a gente vai embora. O dia que o Marcelo for embora, que o Raul, que eu, Alexandre, for embora, a nossa herança são as nossas histórias. Alguém vai dizer, nossa, Marcelo, eu nunca esqueço, aquele dia você me disse tal. Nossa, Raul,
teve um dia que eu estava nervoso, eu não sabia que decisão tomar, você me orientou. E da forma como eu acredito, quando uma pessoa fala o seu nome, Marcelo, seu nome, Raul, ou o meu nome, com gratidão, lembrando de uma história, isso também é uma forma de oração. Então é muito bonito, porque chega no coração. E quando eu falo isso, para quem está ouvindo o nosso podcast, a pessoa é capaz de se lembrar de algo que o seu avô disse, que a sua mãe falou, que o seu pai disse uma única vez e que você nunca esqueceu. Essa é a herança que ele deixou, que ela deixou, e que você vai carregar nesta vida e da forma como eu acredito em todas as outras que você viver, né? O professor Joseph Campbell dizia que a lâmpada um dia queima, o corpo um dia termina, mas a luz, a essência, continua aprendendo em outro lugar. Isso que eu ia dizer, na verdade, é uma vela, né? Usando a analogia que, né, é uma vela, né? Do tipo, essa lembrança é uma vela. Muito legal. Marcelo, quer falar alguma coisa? Não, eu queria, além desse conhecimento e dessa capacidade de contar história, né, Raul? Que a gente que conta história, eu e o Raul, a gente fica olhando você contar a história e fala, putz, temos um chão ainda, hein, Raul? Temos um chão ainda para caminhar na contação de histórias, né? Porque tudo isso, transmissão de experiência. Eu acho que o Alexandre tem uma outra coisa que um propósito dele, né? Que é transmitido pela ONG, pelo projeto que ele tem, né? Que também é uma outra maneira de transmitir uma verdade, né? Todo mundo fala em propósito e até isso está mecanizado. Até propósito está mecanizado, porque muita gente fala do propósito, mas não vive de verdade o propósito. E o Alexandre tem uma ONG que também nos tocou muito pelo jeito que ele conta a história, que eu acho que é muito bacana compartilhar aqui, porque às vezes as empresas também ajudam a construir histórias legais, mas elas comunicam muito mal isso. Ah, não comunico porque o bem que a gente faz, a gente não conta. Putz, se você contar e inspirar outras pessoas a fazerem o bem também, conte o bem que você faz, né? A gente tem essa coisa pequeno burguês de não contar o bem que faz, mas às vezes o bem que a gente faz inspira outras pessoas a fazerem também. Então eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo, Alexandre, que eu acho muito bacana. Muito obrigado, Marcelo, pela essa pergunta e pela sua inteligência dessa observação, porque quando você diz eu não vou contar o bem que eu fiz, não é que você pode até dizer eu não quero me promover com isso, mas a sua história de ajudar alguém inspira outras pessoas para poder ajudar. É muito forte. O meu irmão era mais novo que eu, 5 anos, e meu irmão era muito diferente de mim, como acontece nas famílias. Meu irmão, ele era muito mais auditivo, ele era uma pessoa muito mais prática. O lema dele era menos é mais. Meu irmão tinha uma capacidade extraordinária de organização. Eu falava, Eduardo, a próximo espetáculo vai ter uma cachoeira. Ele dizia, o budget é de R$1. Eduardo, vamos ter um arco-íris. Ele falava, Xande, uma luz azul resolve. Eu ia para contar a história, eu sempre fui exagerado. Então eu levava máquina de fumaça, levava cadeira, cortina. Aqui mesmo já pus a planta, já quis virar. Ele falava, não precisa nada disso. Quando você conta, o cenário está na cabeça das pessoas. Não precisa, Xande. E a última viagem que a gente fez foi para o leste europeu. Nossa, a gente foi para os campos de concentração em Auschwitz, na Polônia. Fizemos a República Tcheca, fizemos a Áustria, Viena. E a viagem terminou em Budapeste, na Hungria. E lá tinha uma praça cheia de corações. Era lindo de ver. Era uma ação que uma ONG húngara estava fazendo para falar sobre a saúde do coração. O irmão ficou encantado. Escolheu um e pediu para eu bater uma foto. Ele disse, Xande, o meu coração eu já escolhi. Tu não vai escolher o teu? E eu já disse que foi exagerado, naquela época era mais. Falei, Eduardo, vamos levar um saco para o Brasil. A gente dá de lembrancinha. O meu irmão disse, a gente está na Europa. Pega só. E eu, com meu inglês péssimo e todo exagerado, fui dizendo gift, Brasília. E fui pegando os corações. Ele insistiu. Xande, pega um. Quando a gente chegar no Brasil,
a gente se inspira para fazer algo assim. E um ano depois, em 2 de agosto de 2011, aos 38 anos, ele faleceu do coração. E todo mundo que está assistindo e ouvindo esse podcast sabe que é fora da ordem natural das coisas a mãe enterrar o filho, o irmão mais velho enterrar o mais novo. Todo mundo que está ouvindo conhece, passou pela pandemia e sabe a dor de perder alguém que ama. Então eu tive uma ideia de manter o nome dele vivo, criando uma ONG para levar contador de histórias em creches, casas de repousos e hospitais. Era uma forma de eu fazer o que ele gostava e treinar voluntários para fazer isso. E nasceu a Associação Eduardo Forquini, que tem como lema: viva com arte o dia de hoje. Hoje é o dia de dizer eu te amo. Hoje é o dia de pedir desculpa. Tem gente que está ouvindo e pode até pensar: não, eu faço isso no Natal. Talvez a gente não tenha o Natal. Então hoje é o dia de fazer. Hoje. Ele me inspirou e me inspira até hoje em muita coisa. A ONG nasceu. No ano seguinte, no dia 19 de março, data de nascimento dele, a gente já tinha toda a papelada que uma ONG precisa ter, que é ata, estatuto, registro, curso montado e pessoas contando histórias, como voluntários. E eu falei para vocês que ele partiu dia 2 de agosto de 2011. Quando faltava 3 meses para fazer um ano, a minha mãe pediu que eu fizesse uma missa especial nesse dia. Mas eu lembrei da foto. Então eu tive uma ideia. Eu falei, a gente pode pedir para as pessoas fazerem um coração desejando bem para quem elas não conhecem. Aí a gente coloca num tapetinho na praça. Depois que terminar a distribuição, a gente vai para a igreja e faz a missa. A minha mãe concordou e disse, vai ser uma ação do coração. E assim nasceu de uma forma muito simples a ideia de pedir para que a pessoa faça um coração de tecido, desejando bem para quem ela não conhece. Porque se eu faço o coração e eu dou para o Raul, olha quanto que ele me ensinou naquele dia do IEV. Se eu dou para o Marcelo, ele está abrindo portas para mim aqui. Mas se eu faço o coração e eu vou pedindo, tomara que a pessoa que recebe esse coração saiba perdoar. Tomara que a pessoa que recebe esse coração tenha uma boa saúde, uma boa família. E quando o coração está pronto, eu tenho o desprendimento de doar, sem saber quem vai pegar, é um desapego, é uma ação do coração. No dia 2 de agosto de 2012, a praça em Santos tinha mais de 60 mil corações. Virou uma lei. Todo dia 2 de agosto é dia da ação do coração. Hoje são 12 anos depois, mais de 300 toneladas de alimentos, 26 hospitais parceiros, corações já vieram de 19 países, agasalhos, brinquedos novos para quem está internado, comida e mais de 1 milhão de corações. A partir de uma história que foi bem contada. Eu gosto de dizer que as pessoas são boas. Elas só precisam de uma história real para tocar o coração delas e elas virem ajudar. Quem está assistindo esse podcast, a gente está chegando em dezembro. É uma oportunidade de rever o ano. Você tem uma família? Que bênção. Você está empregado? Que bênção. Você pode ajudar alguém? Cada um de nós pode ajudar. Alguns ajudam doando dinheiro, outros ajudam doando comida, outros ajudam doando brinquedos e alguns ajudam doando tempo para ajudar alguém. Qualquer que seja a sua forma de ajudar, vai fazer a diferença. E quando a gente ajuda alguém, a primeira pessoa beneficiada é você mesmo, que coloca o seu coração em ação. Às vezes eu vou em lugares porque a gente entrega em mãos. Eu entro naquelas comunidades, você vê que a pessoa não tem nada, é de uma miséria, e ela só agradece, ela divide. Então as pessoas mais pobres, elas têm tanto a nos ensinar. Quando você às vezes está reclamando e vai num hospital, você se lembra dessa capacidade que você tem de ter saúde, e só isso já é tanto. Quando você às vezes
reclama do mundo e vai num asilo, você fala, nossa, o que eu estou fazendo no presente? Porque a velhice é a soma das nossas atitudes hoje. Você é uma pessoa bem-humorada, você se relaciona bem com os outros, você vai ser um velhinho divertido, rodeado de gente. Você é uma pessoa fria, egoísta, não pensa nos outros, vai ser um velhinho que vai acabar sozinho, doente. Essa é uma lei do retorno. O que a gente faz, a gente recebe. Se você faz o bem sem nenhuma intenção, só por fazer, em qualquer lugar sempre vai ter alguém que vai aparecer do nada para te ajudar. Para dizer assim, olha, você está precisando disso? Eu conheço tantas histórias assim, da pessoa dizer, eu fiquei apavorado e apareceu um senhor, eu não sei nem de onde aquele homem veio, ele me ajudou. Depois eu fui agradecer, ele já tinha ido embora. Eu digo, é sempre assim, as coisas voltam. Então, você que tem uma história tão bonita e está nos ouvindo, coloca o seu coração em ação. Faz uma doação, seja para a Associação Eduardo Furquini, seja para a Ação do Coração, com a certeza de que a gente vai entregar em mãos. Ou ajude uma outra causa, mas ajude, faça a diferença. No dia do IEV, que a gente fez aquela reunião, foi tão espetacular, a gente saiu com cestas básicas para mais de 100 famílias que tiveram que comer. E esse alimento vem tão abençoado que é além da comida. Então, eu quero pedir a você, nesse final de ano, que reveja o seu ano. E eu tenho certeza que você vai ter muito para agradecer. E ajude a divulgar boas histórias. Ajude a divulgar quem faz o bem. Ajude a que mais pessoas conheçam o seu coração e que elas possam se guiar por ele para dizer, nossa, eu vou fazer aquilo que o Raul falou, eu vi ele fazendo, tem congruência, eu também vou fazer. Nossa, o Marcelo me inspirou, que bonito, eu também vou fazer. Quando eu conheci o Vitor, foi um dia de tanta dor para ele, fazia dias que ele tinha perdido o pai. Eu, na hora, eu me conectei com ele. Eu tive uma escuta, eu falei, nossa, que cara legal. E ele me levou para o IEV. E aí eu conheci Marcelo, conheci Raul, conheci tanta gente. É assim, um abre portas para o outro, um ajuda o outro. E através do Vitor, eu consegui no IEV ajudar 100 famílias. O que você pode fazer hoje para ajudar alguém? Se hoje você está aqui, alguém abrir portas para você. Que portas de outras pessoas você pode abrir? É uma história sem fim, que inspira e que nos motiva a ajudar. Eu sou grato à oportunidade de ser lembrado por esse trabalho, por ajudar pessoas nas suas histórias. E que esse podcast seja um presente para quem está ouvindo. Seja uma maneira de você poder olhar para o seu filho e ensinar através dos seus gestos. As crianças aprendem vendo. E que você possa ter uma linda história para alguém contar o seu respeito um dia. Amém. Legal, Alexandre, parabéns, obrigado, fantástico. Marcelo, comentários finais. Vamos fazer um desafio aqui. Vamos fazer. Nós vamos dar um jeito de botar um QR Code aqui, colocar um link, fazer qualquer coisa. Para aquele evento, nós conseguimos arrecadar, eu acho que uns 13 mil reais. Era pouca gente na sala, foi uma arrecadação muito expressiva, na minha visão, muito legal. E eu tenho certeza que esse podcast vai conseguir arrecadar mais, né? Então, assim, Alexandre, bota um QR Code aí na tela, porque é muito legal essa história, né? Bota um QR Code, manda um QR Code aí, sei lá eu o quê, a gente vai, na hora da edição, colocar nos links, nas plataformas que tiver, para que a gente consiga fazer essa corrente positiva aí. Mas eu acho que, acima de tudo, o Alexandre falou uma coisa super legal. Quando a gente ajuda, a gente ensina as pessoas que estão em volta da gente a ajudar também, né? E isso é muito mágico, isso é muito legal. Então, que a gente faça parte dessa corrente. Muita gente vai ver aqui no lançamento, no final do ano, é a hora para refletir um pouco sobre isso. Agradecer mais do que pedir, né? Sim, e volta ao engraçado, porque faz o círculo e volta lá na história do Gilberto Dimenstein,
de que o inferno é o lugar onde tem a comida e cada um está... E aqui não, a gente está todo mundo se ajudando e falando, vamos ajudar mais, vamos agradecer, né? Não, exatamente. Todos nós podemos fazer um pouco mais. Muito legal. Então, Alexandre, queria de novo, muito obrigado, queria agradecer, né, de novo, muito obrigado por você estar aqui com a gente, parabéns por essa tua história, parabéns pelo trabalho que você tem feito. Para você que está nos ouvindo, o Alexandre é um excelente professor, um excelente palestrante, então, quando ele sai dos eventos, tem muita empresária que diz, Alexandre, você iria na nossa empresa? Sim, ele vai também. Então, né, se você quiser levar para a sua empresa, é um trabalho muito bacana. Depois a gente coloca os contatos. Vamos colocar o QR Code para quem quiser ajudar, certo? E a ação do coração, muito bacana também. Vamos estimular isso. E vamos contar mais histórias, né? Porque, né, tipo, é uma forma da gente semear, tipo, né, de deixar coisas boas, coisas positivas. Estava lembrando de uma vez um palestrante que ele deu palestra fechando a Expo Venda Mais, e ele contava histórias de pessoas que tinham algum tipo de deficiência física ou visual. Ele era técnico da seleção brasileira de basquete de cadeira de rodas, ele trocava, o cachê dele era uma cadeira de roda de competição, porque às vezes são caras e nem todos os atletas tinham, e ele só contava histórias, e é incrível o impacto que tem, e como você entra num outro lado onde você conecta, né, e você leva as pessoas à ação. Eu me lembro que tinha um cara chamado David Ogilvy, que era um publicitário britânico, e ele falava, né, de dois oradores gregos que se levantavam, e no primeiro orador, todo mundo falou, nossa, como ele é bom orador. E no segundo orador, todo mundo disse, vamos à guerra. E ele falou, eu prefiro ser o segundo orador, certo? Não é sobre mim, é sobre a história, é sobre quem está ouvindo, na verdade, né? É o impacto que a gente tem na vida das pessoas, isso que é muito legal. Para você que está nos ouvindo, para você que está nos assistindo, além do Alexandre como palestrante, além de ajudar a ação do coração, agora você vai fazer uma ação com a gente. Conte uma história sua, alguma história que você ouviu, uma história tua de superação, algo que a tua empresa faz que é diferente, uma ONG, uma associação, uma igreja que você ajuda e que também está fazendo um trabalho. Compartilhe, vamos fazer isso, né? Fazer com que inspire mais pessoas. Certo? Então, tipo, contar o que está sendo feito para estimular mais pessoas a fazerem o bem. O mundo está precisando disso. Já temos um monte de histórias que não são tão boas, vamos contar as boas. Então, muito legal. Alexandre, para terminar, alguma história rápida, algum comentário rápido, algo que você queira fazer para a gente se conectar? Eu vou contar, então, eu tinha pensado em várias, tem muitas, tem um canal no YouTube, quem está assistindo pode entrar para ver, mas tem uma que eu acho que conecta e vem, é uma releitura de um conto budista que a gente fez a releitura na época da pandemia. Então diz assim, era a pandemia. E logo no início houve um pânico geral e as pessoas não podiam sair de casa. O protagonista da nossa história era um homem de idade que ficou trancado numa casa sem poder sair, e a família levava os alimentos uma vez por semana e colocava na porta. O homem se sentia um leão enjaulado, ele gritava, ele dizia, quando que isso vai acabar? E em voz alta ele bradava, que absurdo! O único contato que ele tinha era por uma janela. E no dia que aconteceu isso, que eu vou contar para vocês, ele estava tão impaciente que ele falava sozinho em voz alta. Então ele gritava, quando é que isso vai acabar? Que palhaçada, eu vou sair daqui. E de repente ouviu um pá, pá, pá. Ele foi até a janela ver e viu do lado de fora um mendigo, um morador de rua, que virava os latões de lixo desesperado. Ele parecia que estava procurando alguma coisa. Então, de repente, o morador de rua põe as mãos no meio do lixo, para e retira de lá do fundo restos de comida. E começa a comer, e comendo cada vez mais rápido. Nessa hora, dentro da casa, o homem olha para o alto e diz, graças a Deus que na minha casa eu tenho comida. Enquanto isso, o morador de rua vai comendo a comida do lixo, comendo rapidamente, e de repente passa pela calçada um homem falando sozinho, delirando, em estado de transe, chutando o ar,
completamente desajustado. Nessa hora, o homem que está comendo a comida do lixo para, olha para o alto e diz assim: graças a Deus, eu ainda tenho o meu juízo. Enquanto isso, o homem vai xingando e chutando o invisível. E quando ele chega na esquina, ele para assustado porque passa correndo uma ambulância pelo sinal vermelho com a sirene ligada em total velocidade. Nessa hora, o homem que estava chutando o ar para, olha para o alto e diz: graças a Deus, eu tenho saúde. Nessa hora, a ambulância está entrando no pronto atendimento. Abrem as portas, vem uma pessoa e retira a maca de dentro da ambulância e coloca no corredor. E o homem que saiu nessa maca, de dentro da ambulância, vê que no corredor, ao lado dele, tem outra maca, com um corpo completamente coberto por um lençol. E nessa hora, o homem que acabou de sair da ambulância, deitado, é capaz de olhar para o alto e dizer em voz alta: graças a Deus, eu ainda estou vivo. O único personagem nessa história que não agradece é o morto. Então agora, no final desse podcast, eu convido cada um de vocês que está ouvindo a refletir. Se por um acaso do destino, se por um capricho de Deus, amanhã de manhã, você acordasse rodeado das coisas e das pessoas que diariamente você agradece em voz alta, quem ou o que estaria ao seu redor, junto de você? Dizem que Deus gosta de todos os seus filhos, mas ele tem um apreço especial por aqueles que reconhecem e agradecem. Uma boa forma de oração, já dizia Santo Antônio, é ajudar o próximo. Quem faz o bem a alguém está em constante processo de oração, de agradecimento. Que assim seja a cada um de vocês. Amém. Perfeito. Muito bem. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado você que está nos assistindo, nos ouvindo. Obrigado, Marcelo, Gabriel e Nicole aqui nos bastidores nos acompanhando. Muito obrigado também. Terminamos nos despedindo com essa belíssima história. Lembre, conte histórias, conte as histórias dos outros, semeie o bem. Um abraço, obrigado, tchau.